Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos encontrar o valor da função e depois nós vamos representar esses valores no plano cartesiano. Então, na aula passada a gente relembrou a multiplicação e a divisão de frações, né? E a gente também deu continuidade às funções, né? A gente deu a lei de formação, a gente viu a lei de formação e em seguida a gente foi calcular o valor da função, né, o valor da f de 1, da f de 2, da f de 3 e etc. Né? Então hoje a gente vai continuar a encontrar o valor da função e nós vamos representar esse valor no plano cartesiano. Então vejamos. Tem aqui uma questãozinha. Encontre o valor da função e em seguida represente os valores encontrados no plano cartesiano. Aí tem a lei de formação aí, ó. F de x igual a 3x mais 1. Aí ele pede para calcular a f de menos 2 e a f de 2. Ok? Então vamos calcular aqui inicialmente a f de menos 2. A gente já viu na aula passada que é só substituir o valor de x por menos 2. Né? Então onde tiver x na lei de formação, eu vou substituir por menos 2, já que eu estou querendo encontrar a função quando x for menos 2. Né? Então substituindo, nós vamos ter 3 vezes o valor de x, x é menos 2, então vai ficar 3 vezes menos 2 mais 1. Então a f de menos 2, repetindo, vai ser igual. Então eu tenho uma multiplicação e uma adição. Multiplico, depois eu adiciono. Né? Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Né? Então 3 positivo multiplicado por 2 negativo. Sinais diferentes, fica negativo, né, na multiplicação. 3 vezes 2, 6. E aí eu vou somar com 1. Aí eu vou ter que a f de menos 2, valor da função, quando x for menos 2, vai ser igual a menos 6 mais 1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Né? Como eu costumo falar, a gente costuma brincar e falar em dinheiro. Né? Se você deve R$ 6 a alguém, você vai lá e dá R$ 1. Então você ainda fica devendo 5, né? Então menos 6 mais 1, menos 5, ok? Então o valor da função, o valor da função quando x for menos 2 vai ser y, né? Então é como se eu tivesse aqui, ó, através de diagramas. O meu x fosse menos 2 e aqui o meu y menos 5. Então eu tenho menos 2 interligado ao menos 5. Menos 2 relacionado a menos 5. Então menos 2 faz par com menos 5. Né? Então daqui a pouco a gente vai localizar esse ponto no plano cartesiano, certo? Que aí será esse ponto aqui, ó, menos 2 e menos 5. Né? O primeiro número representa o x, o segundo número representa o y. Né? Lá no plano cartesiano, então menos 2 pertence ao eixo x, menos 5 pertence ao eixo y. Ok? Vamos agora calcular f de 2. Né? Então vamos calcular aqui. A f de 2. A lei de formação é a mesma, né? 3x mais 1. Então vai ser 3 vezes o valor de x, que agora é 2, mais 1 da lei de formação. Então eu vou ter que a f de 2 vai ser igual, primeiro multiplico, depois eu somo. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Né? Então a f de 2 vai ser 7. O valor da função quando x for 2 vai ser 7. Então é como se eu tivesse aqui em diagramas o 2, né, no x, o 7 no y. 2 no conjunto A, 7 no conjunto B. E o 2 está formando par com o 7. Okay? No plano cartesiano a gente vai ver que isso aqui vai ser o ponto 2 e 7. Né? x2, y7. Okay? Então ele pede também agora para você traçar no plano cartesiano, né? Representar no plano cartesiano. Então vamos representar aqui. Aqui eu tenho na vertical o eixo y, né? Relembrando aí o fundamental de vocês. Na horizontal
ou seja, deitadinho aqui, nós vamos ter o eixo X, né? Eixo X, também chamado de eixo das abscissas, e o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Então vamos representar o primeiro ponto. Vamos chamar aqui de ponto A, vamos chamar aqui de ponto B. Então no ponto A, nós vamos ter o x menos 2 e o y menos 5. Então vamos aqui para o plano cartesiano. No eixo x, aqui no centro eu tenho a origem, né? Então aqui eu tenho o zero. À direita eu tenho os valores positivos de x. À esquerda da origem tem os valores negativos. Ok? Então o menos 2 do x, vou chamar aqui de menos 1, vou chamar aqui de menos 2. Então aqui eu tenho o menos 2 do x. E ele vai formar par com o menos 5 do y. Menos 5 do y. Então vamos olhar aqui para o eixo y. Eixo y é o eixo vertical, né, o eixo em pé aqui. Então aqui eu tenho a origem. Acima da origem eu vou ter os valores de y positivo. Abaixo da origem os valores de y negativo. Então o menos 5 ele vai estar aqui, né, abaixo da origem. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui eu tenho um ponto menos 5. Então a gente vai fazer o encontro do x menos 2 e o y menos 5, que foi o resultado que a gente encontrou, né, na primeira funçãozinha que a gente encontrou aqui, né, no primeiro item. Né? Então vamos fazer a correspondência do menos 2 com o menos 5. Ok, o ponto de encontro aqui, esse será o ponto A, que a gente chamou de as coordenadas menos 2 e menos 5, ok? Então, menos 2 e o menos 5 eu represento aqui no plano cartesiano por esse pontozinho aqui, ó, ok? Vamos localizar também o ponto 2 e 7, vamos representar aqui esse 2 e 7 no plano cartesiano. Lembrar que esse 2 pertence ao eixo x e o 7 pertence ao eixo y. Ambos são positivos, né? Então vamos para cá. O eixo x, o eixo horizontal, né? O eixo deitadinho aqui. 2 positivo, ele vai estar aqui à direita da origem, né? Aqui eu tenho o 2 positivo, tá aqui ele. E eu vou fazer a correspondência com o 7 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, vamos crescer mais um pouquinho aqui. 5, 6, aqui o 7. Então, vamos fazer a correspondência do 2 do x com o 7 do y. No encontro deles, eu marco aqui uma bolinha. Pronto, essa bolinha aqui, esse ponto representa aqui, que a gente chamou aqui de ponto B, formado pelas coordenadas 2 e 7. 2 do x e 7 do y. Okay? Então, o nosso exercício de hoje vai ser só isso. Encontrar o valor da função e localizar no plano cartesiano. Ok? Espero que tenha ficado entendido. E aí eu vou deixar lá uma lista pequena de exercícios para vocês poderem exercitarem, né? Aquilo que a gente fala, matemática, a gente só aprende exercitando, ok? Então eu vou deixar lá no Google Sala de Aula uma atividade, e aí tenham todos bons estudos, e aí qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente tira as dúvidas. E além do mais, quarta-feira a gente se vê, né, lá no nosso encontro virtual no Google Sala de Aula, ok? No Google Meet. Um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, saúde a todos e até a próxima oportunidade.